Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no ponto crítico dessa série de vídeos que explica o que é o conservadorismo. Nós vimos até aqui toda a transformação da sociedade que saiu desde a Idade Média, passou pela Idade Moderna e agora, com o advento da Revolução Francesa, chega à Idade Contemporânea. E a pergunta que fica é: quem foi Edmund Burke e por que ele é tão importante para o conservadorismo político? Se você quer saber isso, fica comigo até o fim do vídeo que você vai descobrir. Então já deixa sua curtida e, se não for nenhum incômodo, por favor, se inscreve no meu canal. Filho de mãe católica e de pai protestante, esse era o irlandês Edmund Burke. Ele nasceu em 1730 em Dublin, na Irlanda. Ele estudou direito, tentando justamente seguir os passos do seu pai, mas ele decidiu abandonar a carreira jurídica e seguir a literária. Logo após, ele despontou no cenário político britânico, até ser eleito para a Câmara dos Comuns no final de 1765. E agora vem a parte que começa a cair algumas falácias. Normalmente falam, criticando o conservadorismo, que esse movimento ele era contra todo o iluminismo. Não, não era. Edmund Burke era do partido Whig, que era o partido liberal do Reino Unido naquela época. O liberal aqui remete ao liberalismo clássico que começou lá atrás com John Locke, que foi um dos primeiros iluministas. Embora tivesse alguns pensamentos e posições que divergiam de Locke, Burke admitiu muito da política e dos preceitos liberais clássicos, tanto em suas obras quanto na sua atuação no parlamento inglês. Burke defendia a liberdade econômica, ele defendia a propriedade privada, ele era favorável à independência das colônias britânicas lá na América, justamente contra a tirania da coroa inglesa. Ele denunciou as injustiças do governo inglês na Índia e era defensor ferrenho da reforma da chamada Revolução Gloriosa, que limitou o poder do soberano em face do parlamento em 1688, o que ele chamava de contra-revolução, já que ocasionou uma reforma sem derramamento de sangue. Logo, é impossível afirmar que alguém que defendia a limitação monárquica, a divisão dos poderes, a Constituição Britânica, a independência das colônias, o respeito à liberdade individual e à propriedade privada como um obscurantista, como eram chamados aqueles que eram anti-iluministas no século XVIII. Mas Burke ficaria conhecido pela sua reação aos ocorridos no país vizinho, depois que as informações sobre a Revolução na França cruzaram o Canal da Mancha. Ele ficou estarrecido ao ponto de responder uma carta de seu amigo e membro da Assembleia Nacional Constituinte da França, Charles-Jean François de Pont, criar uma obra que seria o ponto de partida e a coluna central de toda edificação que construiu o conservadorismo político. Dupont, todo iludido da vida, fez uma pergunta retórica. E aí, Edmund, curtiu o que fizemos aqui na França? Nós derrubamos a Bastilha e um governo despótico. Alcançamos finalmente a liberdade. E aí eu fico com dó dele, porque ele meio que caiu do burro, né? Porque Burke, já munido dos fatos, escreve uma carta condenando os métodos utilizados justamente pela Assembleia Nacional, que Dupont fazia parte, e posteriormente viraria um livro de mais de 350 páginas, que analisou o primeiro ano da Revolução e de maneira profética previu tudo o que ocorreria nos anos a seguir. Eu fico imaginando a cara do Dupont quando chegou aquele calhamaço de papel na casa dele. Deve ter sido a mesma reação, a mesma sensação de quando aquele teu amigo te manda aquele áudio de 10 minutos no Zap. Antes de mais nada, é necessário falar que Burke não deixou de reconhecer que o absolutismo precisava acabar na França, que deveria haver uma alteração na política econômica e principalmente de impostos naquele lugar, que uma série de privilégios deveriam acabar e direitos surgirem para o terceiro estado, e que o sistema de governo precisava sim de alterações. Ele diz: eu não ignoro as falhas e defeitos do governo subvertido da França, e acho que não estou inclinado por natureza ou política a fazer um panegírico sobre algo que é um objeto justo e natural de censura. Burke não negava o problema. Burke negou os meios pelos quais os representantes do terceiro estado buscavam solucionar esse problema.
Burke alertou que o fato de derrubarmos um governo opressivo não significa necessariamente que o próximo será melhor. Então, se o problema de Burke foi justamente o método revolucionário pelo qual as mudanças ocorreram na França, podemos afirmar que o conservadorismo ele é antirrevolucionário. Sim, meus amigos, chegamos à primeira definição sobre a posição conservadora, sendo diametralmente oposta à do revolucionário. E por que o fato revolucionário ocorrido na França preocupou tanto Edmund Burke? Ele diz que, quando a casa do vizinho está em chamas, não erra quem se preocupa em proteger a própria. É melhor ser desprezado por excesso de zelo do que arruinado por excesso de confiança. Ou seja, ele defendia que mudanças ocorressem por intermédio de reformas, não de revoluções. E existe até um exemplo dado tanto por Burke quanto por outros conservadores, que eu vou modificar só um pouquinho para poder ilustrar o que é o conservadorismo frente a essas posições revolucionárias, que é o seguinte: imagine duas casas iguais, uma do lado da outra, ambas bonitas, que refletem a história das famílias que viveram ali décadas passadas. Ambas estão com problemas tanto na parte elétrica quanto com pequenas infiltrações. Uma pertence a um revolucionário e outra a um conservador. Enquanto um conservador faria uma reforma, preservando a fachada, arrumando os problemas e modernizando a casa por dentro, sem descaracterizá-la, o revolucionário demoliria completamente a edificação que serviu aos antepassados e construiria do zero, não importando se a casa futura será tão bela e útil como a passada foi, contanto que ela não tenha mais infiltrações e nem problemas elétricos, entendeu? Burke não era contra os avanços, nem defendia uma sociedade estratificada. Ele apenas entendia que a reforma era o melhor meio para avançar e preservar uma sociedade, não destruir a edificação por força de uma utopia. Burke diz em Reflexões que um Estado sem meios para efetuar mudanças também não tem meios para garantir a sua conservação. Para Burke, a função ideal do político humilde e prudente, segundo ele, ao governar é justamente continuar, dar prosseguimento com a base que deu certo. Afinal, nós recebemos uma habitação das gerações anteriores. Cabe a nós desfrutar essa herança temporariamente até o momento inevitável que nós teremos que legar às gerações vindouras, ou seja, às gerações futuras, uma habitação e não ruínas. E sobre isso é interessante perceber e analisar que aqui existe a primeira divergência de Burke com Locke e os demais contratualistas. Para eles, o contrato social que estabelece a sociedade civil se dá única e exclusivamente no presente. Para Burke, não. Vamos ver o que ele diz. Como as finalidades de tal parceria não podem ser obtidas em muitas gerações, torna-se então uma parceria não só entre aqueles que estão vivos, mas entre aqueles que estão vivos, aqueles que estão mortos e aqueles que estão por nascer. Para Burke, aquilo que é bom, seguro, eficiente e que rege paz dentro da sociedade não pode ser colocado em risco por modismos passageiros, principalmente porque ele alerta que as consequências de uma alteração mal pensada pode trazer mais malefícios à sociedade do que o problema original oferecia. Então, para ele, sem saber o que uma mudança profunda pode trazer como consequência, é melhor conviver com um mal menor do que um mal maior e principalmente desconhecido. E quais eram as principais críticas de Burke aos revolucionários? Primeiro, como eu já expliquei anteriormente, Burke ele era veementemente contra o radicalismo utilizado como meio para o suposto fim que eles queriam e não conseguiram alcançar, como veremos nos vídeos a seguir. Mas ele sabia que muitos ali foram inflamados por teorias abstratas da realidade, nunca testadas antes, por correntes ideológicas que influenciavam os letrados e os burgueses franceses. Além, é claro, de toda a violência, morte e barbárie que estava ocorrendo por lá. Russell Kirk, em seu livro A Mentalidade Conservadora, nos diz que o argumento conservador de Edmund Burke foi uma resposta a 3 escolas radicais diferentes. A primeira foi o racionalismo dos enciclopedistas.
Depois foi o sentimentalismo romântico de Rousseau e o utilitarismo que estava nascendo nas teorias de Jeremy Bentham. Mas com certeza ele utilizou uma artilharia pesada e colocou seu foco principalmente contra o idealismo romântico dos adeptos de Rousseau, o falso moralista, segundo ele. Nós poderíamos tentar condensar o radicalismo do século XVIII em alguns tópicos, justamente para facilitar o seu entendimento. E se você parar para analisar, parece que os radicais de hoje seguem exatamente a mesma cartilha. Número 1. Se há uma autoridade divina no universo, para eles, nitidamente difere em natureza da ideia cristã de Deus. E aqui vai um parêntese meu. Ninguém quer mexer no Alcorão. Ninguém quer mexer em qualquer religião que seja lá de qual matriz for, em nome de uma diversidade. Mas com o cristianismo, aí não. Com o cristianismo está liberado. Pode criticar à vontade. Pode atacar o quanto for. Número 2. O uso da razão abstrata para não apenas estudar, mas sim para dirigir o curso do destino social por intermédio de ideologias. Número 3. O homem é naturalmente bom. O bom selvagem de Rousseau. O que estraga ele é a sociedade que o corrompe. A culpa não é mais do indivíduo, mas sim da sociedade que constrói ele. Número 4. Temos pouco a aprender com as tradições da humanidade, tratando muito do que nos construiu e nos trouxe até aqui como mito. É a famosa desconstrução da sociedade. Número 5. Nós devemos apenas olhar para o futuro, esquecendo e parando de valorizar o que aconteceu conosco no passado. E por último, nós devemos nos emancipar das antigas crenças. O homem do futuro deve se preocupar apenas com a sua própria felicidade e autossatisfação. E todo o poder político deve ser usado como instrumento para essa reconstrução. Parece até que eu estou lendo a cartilha do PSOL, né? Não, meu amigo. Isso é o retrato dos revolucionários e ideólogos do fim do século XVIII. E quais eram os principais argumentos que Burke utilizou no desenvolver do seu posicionamento conservador? O primeiro deles é a da providência. Enquanto a maioria dos enciclopedistas franceses pregavam o ateísmo, como Diderot, por exemplo, para Burke, o homem e o Estado são criações da beneficência de Deus, a quem ele chama de providência. E para ele, todas as pessoas que detêm alguma porção do poder deveriam estar profundamente imbuídas da ideia de que agem como mandatárias, devendo, portanto, prestar contas da sua conduta nesse encargo ao único grande mestre, autor e fundador da sociedade. Então, reconhecer a providência não era uma imposição religiosa de fé, muito pelo contrário, era reconhecer que existia algo maior do que o poder político na Terra e de que seria muito melhor, tanto para o povo quanto para esse representante, entender que as suas ações poderiam ter sim consequências. Burke defendia a prudência, a preconcepção e os usos consagrados. Para ele, não existia a possibilidade de um único homem, por mais inteligente que fosse, que ele pudesse assimilar, digerir, teorizar e comprovar todos os pontos e aspectos das coisas que cercam a existência humana. Para ele, o indivíduo, por mais capaz que fosse, é tolo individualmente, mas o coletivo da espécie é sábio. As preconcepções e usos consagrados são os instrumentos que a sabedoria da espécie emprega para impedir que o homem caia nas armadilhas das próprias paixões e apetites. Ele diz que estamos receosos de colocar homens para viver e negociar cada um pelo seu próprio estoque privado de razão, porque nós suspeitamos que esse estoque em cada homem é pequeno e que os indivíduos fariam melhor em se valer do banco e do capital geral das nações e das eras. Muitos de nossos pensadores, ao invés de destruir preconcepções gerais, empregam sua sagacidade para descobrir a sabedoria latente que prevalece neles. A preconcepção é para Burke a sabedoria sem reflexão. E segundo ele, é de aplicação imediata, em situação de emergência. Ela conduz antecipadamente a mente em um curso constante de sabedoria e virtude, e não deixa que o homem hesite no momento de decisão por ceticismo, confusão e indecisão.
Os usos consagrados são justamente os conceitos e práticas que passaram pelo teste do tempo. E abandonar tudo aquilo que foi bom e seguro por algo nunca antes testado, ainda mais justificado em um individualismo intenso, era abominável para Burke, assim como é para todo conservador. Quanto maior for o tempo que determinado conceito se manteve em pé dentro da sociedade, das civilizações, mais importante e fundamental ele se torna para mantê-la segura. Por isso, toda vez que alguém vem com um papinho, a tentativa de desconstruir algo, de pronto ele é refutado por qualquer conservador que se preze. Preservar e reformar, ao mesmo tempo, é algo bem diferente. Quando as partes úteis de uma antiga instituição são mantidas e o que acrescentamos se adapta àquilo que conservamos, uma mente vigorosa, uma atenção firme e perseverante, múltiplos poderes de comparação e combinação e os recursos de uma compreensão frutífera em expedientes devem ser exercidos. Por isso, Burke tinha um grave desentendimento com parte dos iluministas franceses, porque suas teorias abstratas e nunca testadas pelo tempo vendiam o pote de ouro no fim do arco-íris, sem respeitar de forma alguma a história e as características daquela nação. A história, a tradição, os usos consagrados e as preconcepções deveriam ser analisadas com prudência para a alteração da ordem vigente, pois apenas analisando aquilo que deu ou não certo, aquilo que é ou não importante, é que poderemos reformar o edifício que abrigará a nossa e as próximas gerações. Enquanto Thomas Paine defendia uma noção de direitos naturais inalienáveis, contribuindo para que muitos daqueles que abraçavam essa ideia confundissem direitos com desejos, Rousseau ia além. Ele entendia e pregava de uma forma bem romântica que todos os homens nascem livres e iguais. Uma maneira bem abstrata de abordar esse tópico. Burke entendia que todos, absolutamente todos os homens, são iguais em direitos, tanto moralmente quanto no interpretar da lei. Agora vem a parte que eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Nessa associação, todos os homens têm direitos iguais, mas não há coisas iguais, dizia Edmund Burke. Nessa linha, julgando essa posição de Burke, Russell Kirk afirma que a justiça igualitária é, de fato, um direito natural, mas o dividendo igual não é absolutamente um direito. As leis da natureza não prevêem partilha de bens alguma sem levar em conta as energias individuais ou méritos de cada um. Burke repudiava essa filosofia populista dos jacobinos de igualdade absoluta, justamente por crer que todos os homens possuem características, preferências, talentos, interesses, intensidades, inteligências, condições de nascimento e esforços diferentes. E para ele era importante demais reconhecer todas essas nuances que faziam o homem produzir e se interessar em coisas distintas em níveis diferentes, e principalmente por antever que o discurso de igualdade dos revolucionários era apenas uma cortina de fumaça ideológica para estabelecer uma nova camada de poder e privilégios. Ou isso não te remete ao atual pai dos pobres aqui no Brasil, que gastou milhões do dinheiro do contribuinte, ou seja, do seu dinheiro, viajando para a China, levando uma galera boa, uma excursão bem relevante, e teve até diárias de 37 mil na sua última estadia na Inglaterra recentemente. Ao falar de Burke, Kirk comenta que o radicalismo nivelador empenha-se para pôr no mesmo nível de mediocridade todas as emoções e sentimentos e para apagar a imaginação moral que separa os homens dos animais. Meus amigos, eu já estou falando demais, o vídeo está muito longo e eu poderia ficar mais 2 horas aqui falando de Edmund Burke. Mas eu vou guardar um pouco para o próximo vídeo, onde nós destacaremos todas as previsões que ele fez que se cumpriram na França nos anos seguintes. Então, desde já, eu agradeço a presença e a paciência de todos que permaneceram até aqui e peço que você possa estar curtindo, comentando a sua opinião, encaminhando para os seus amigos e se inscrevendo no canal caso não seja inscrito. Eu preciso demais da ajuda de vocês para que esse conteúdo possa alcançar o maior número possível de pessoas, ok? Então, um abraço,
fiquem com Deus e até a próxima.